Eu sempre tento basear a crítica política com o apoio, com a base, com a sustentação da filosofia, porque é ela que efetivamente nos ajuda a entender toda a maluquice do mundo que a gente vive. Antes de você continuar a assistir o vídeo, você curta essa publicação, que você compartilhe essa publicação, sobretudo que você comente essa publicação e que você, obviamente, ao final disso tudo, que você se inscreva aqui nesse medíocre canal. Bom, nos últimos dias, uma coisa que eu tenho ouvido bastante das pessoas, né, nas suas redes sociais sobretudo, é comentário do tipo: eu não me interesso por política, todos os políticos são iguais. Isso dá ao sujeito aquele ar isentão, né? Dá de certa forma aquele ar até do sujeito descolado, do sujeito que vive à margem do Estado, à margem da sociedade, etc. Bom, eu sinto em dizer que as pessoas que falam isso, né, não são mais ou menos idiotas do que aquelas pessoas que brigam por qualquer coisa em relação à política. São idiotas do mesmo jeito. Já dizia um pensador, e sinceramente eu não sei a origem dessa frase, mas a frase é muito boa, né? Quando o sujeito fala que ou você gosta de política ou você é dominado por aqueles que gostam. Os gregos tinham uma definição bem interessante. Os gregos chamavam, né? Por que a gente fala em cidadão e a gente fala em político? Político vem de polis, né? Que era o arranjo, né, político que os gregos tinham, né? A ideia de cidade-estado. Cidade-estado se confunde muito com esse, se confunde, não, se mistura, né, com esse conceito de polis. E polis está muito relacionado à ideia de participação política, né? Você tem que interessar-se pelos assuntos políticos, porque afinal de contas, se a polis é o local, é o ambiente que você vive, você sempre deve estar disposto a contribuir para o melhoramento da polis. Obviamente que aquelas pessoas que não se preocupavam, que não estavam nem aí, como eu acabei de dizer, que falam que não se envolvem com política, que não gostam de política, eram chamados de idiotas. Então, político era aquele indivíduo que, obviamente, tentava entender, né, o que se passava na sociedade, na sua polis, e tentava, de alguma forma, tentar contribuir para o debate, tentava contribuir para a melhoria, né, do seu ambiente de vida. Obviamente que o idiota é aquele camarada que, né, não se envolve, né? É o camarada que paga de isentão, basicamente. A gente deve entender que esse indivíduo ele não contribui em absolutamente nada para o debate. Então, se ele quer passar aquela coisa de descolado, ele não passa, ele é um imbecil. Outro aspecto também interessante, que a gente vê que não se deve brigar por política, já não deve brigar pela politicagem, né? Mas obviamente que muitas vezes a política ela direciona uma fronteira interessante do que é a barbárie e do que é a civilização. Como assim você não deve brigar contra aqueles que defendem a barbárie? É coisa totalmente sem sentido. E aí um pecado tão grande quanto a ação, né, de você agir de uma forma ruim, é a omissão. É você se omitir do debate. Você vê uma barbaridade acontecendo e você simplesmente acha que aquilo ali não diz respeito a você, né? Então a política tem que brigar por política? Tem que brigar pela política enquanto melhoria, seguir o ideal grego, né, de pensar a política como a melhoria da polis, como Aristóteles, né, falava do zoopolitikon, né, o homem como um animal político, né, que é aquele indivíduo que vive a política, que se interessa pela política, mas não, como eu falei, a política mesquinha, a política tacanha, é pensar na comunidade. Então, por exemplo, quando o nosso presidente ele quebra um isolamento social,
que digamos, uma coisa aceita pela comunidade científica, defendida mundo afora, que está inclusive salvando vidas, ele não se comporta como um sujeito descolado, que não está nem aí. Ele se comporta como um idiota, como aquele grego criticado pelos filósofos que simplesmente não estava nem um pouco satisfeito com aquilo, nem um pouco interessado, melhor dizendo, com aquilo que ocorria na cidade. Para ele, tanto faz. Então, nesse aspecto, a gente tem que entender, buscar entender a questão política no Brasil, de como que o político se tornou um idiota. De como que o político, em vez de pensar na coletividade, pensa apenas em si. Esse é o grande desafio. Então, na cabeça desses idiotas travestidos de políticos, quanto menos as pessoas falam sobre a política, quanto menos as pessoas se interessam por política, quanto mais essas pessoas desencorajam as pessoas, por exemplo, a votar, é melhor para eles. Ter um povo político é muito pior do que ter um povo idiota. Eles querem que o povo seja idiota, que pensem apenas em si e esqueçam da coletividade.